Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Adubo do Reino e o tema do vídeo de hoje é Caudex de rosas do deserto. Comentarei sobre 4 fatores que são importantíssimos para um caudex crescer e engordar. Ao contrário do que muitos pensam, não é apenas os minerais da adubação que faz o caudex ganhar volume. Uma boa adubação é essencial, sim, mas isso é apenas um dos muitos fatores que são importantes. Uma boa nutrição mineral faz sua planta, sem dúvidas, ficar bela e vigorosa. Esses nutrientes presentes nos adubos são indispensáveis na geração de novos tecidos. Portanto, uma adubação equilibrada é muito importante, sim. Mas nesse vídeo não vamos focar sobre o assunto adubação, pois isso já é largamente discutido em muitos canais. O tema desse vídeo é, em especial, sobre caudex. E o que vamos comentar é sobre outros 4 fatores que, em complemento com uma adubação equilibrada, faz toda a diferença. Esses fatores muitas vezes passam despercebidos por iniciantes no cultivo de rosas do deserto. Por isso, vamos ver o quanto eles são importantes. Para iniciarmos de fato o tema desse vídeo, vamos assistir esses 2 jovens arrancando essa rosa do deserto do chão. A planta está em seu habitat natural. Esse registro mostra um Adenium obesum que cresceu naturalmente em uma região montanhosa. Uma beleza de planta, uma verdadeira obra de arte da natureza. Escolhi esse vídeo porque muito me fascina a rosa do deserto em seu habitat natural e também pelo volumoso caudex. Nessa altura do vídeo, a planta já está arrancada. Percebam que o caudex é enorme e a estrutura de toda a planta é perceptivelmente firme. Esse registro não mostra, mas os rapazes já cavaram todo o redor do caudex e cortaram algumas raízes mais profundas. Note que mais ou menos 70% do caudex estava enterrado no chão, pois o caudex do Adenium obesum se desenvolve bem dentro do solo ou do substrato. Aqui eles já estão discutindo a melhor forma de transportar a planta sem machucar as raízes. Provavelmente essa rosa do deserto com esse esplêndido caudex deve ter mais de 12 quilos. No habitat natural, o Adenium obesum cresce até 3 metros de altura, mas há registro de plantas maiores. Não é uma árvore, ele é na verdade um arbusto. E como podem ver, o caudex fica bastante avantajado. Esse detalhe é uma característica marcante da espécie. A rosa do deserto, cultivada em casa dentro de jarros, necessita de técnicas especiais para alcançar a formatura de um caudex grande. Se o cultivo for correto, o caudex pode crescer e ficar esplêndido, agregando assim valor à planta. O sentido de mostrar esse registro é apresentar a vocês um caudex grande, para incentivá-los a trabalharem os caudex de suas rosas do deserto, pois elas, cultivadas em casa, podem sim ter, além das belíssimas flores, um desenvolvimento de caudex com tamanhos admiráveis. Listarei 4 fatores que muito contribuem para que o caudex fique avantajado. Muitas são as decorrências que dão as capacidades para um caudex evoluir bem, mas nesse vídeo será listado apenas 4. O quarto fator que influencia muito na formação de um grande caudex é a idade da planta. Não adianta querer ter um caudex gigantesco em uma planta de 2 ou 3 anos. O tempo
é algo que faz a diferença, pois leva-se alguns anos para se obter um belo e harmonioso caudex. O terceiro fator que deve ser levado em consideração é o tamanho natural da planta, aliado com o correto método de poda. Esses dois fatores devem sempre estar juntos. Um complementa o outro. O tamanho natural não é aquele adquirido por esticamento forçado à base de fertilizantes nitrogenados ou estiolamento. O tamanho natural é o que acontece com o passar do tempo, ou seja, a idade da planta. Esse tamanho compreende todas as partes do vegetal, tanto a parte aérea como a parte que fica dentro do solo ou do substrato. No natural, o tamanho do caudex tende a ser proporcional ao tamanho da planta. Então, fazer poda para engrossar o caudex é meia verdade, pois as plantas engrossam naturalmente com a idade, tamanho e necessidade. Esses três quesitos são básicos e é a partir deles que as plantas esteticamente se modam na maioria dos casos. A poda tem uma grande contribuição quando o assunto é engrossamento do caudex. Mas dizer que a planta engrossa porque vai economizar seiva é meia verdade, pois ao cortar um galho, a seiva que a planta usaria nele já estava nele. Ela vai junto com o galho cortado. A poda faz a planta ganhar robustez, não porque vai economizar seiva no caudex ao invés de mandar para os galhos e folhas. Isso é meia verdade. Nessa série de vídeos você vai aprender que para as plantas, principalmente as cultivadas em casa, possam ganhar volume, é preciso que a água chegue nas folhas e não necessariamente fique presa no caudex. O segredo da poda dos galhos para engordar o caudex não é esse. A fisiologia das plantas não nos diz isso. A poda contribui para um aumento do caudex porque ela estimula a planta a brotar novos galhos e assim, consequentemente, o caudex aumenta e engorda porque a área total da planta fica maior com a brotação de novos ramos e uma copa de folhas mais cheia. Portanto, essa é a colaboração da poda em relação ao engrossamento do caudex. De maneira nenhuma, o caudex gordo está relacionado com podas exageradas ou porque a planta economizou seiva ao invés de mandar para os galhos. O segredo da poda não é a economia de seiva. O segredo de podar é porque quando podamos, a planta fica mais cheia, fica com uma maior área ramificada. Sendo assim, a planta aumenta, obrigando assim ela a ter raízes e um caudex mais robusto para garantir suporte aos novos galhos e folhas. O caudex naturalmente aumenta para suportar o peso das novas estruturas e ter um correto fluxo de seiva. Vemos então que podar a rosa do deserto é importante, mas fazer com excessos em curtos intervalos de tempo pode ser mais prejudicial do que benéfico. A podação deve ser com moderação e critérios para ter resultados satisfatórios. Se sua rosa do deserto Adenium obesum é sempre pequena, ela poderá não precisar engordar tanto, pois a rosa do deserto engorda por muitos fatores, mas também mediante a necessidade de suas estruturas terem seiva. Uma planta sempre pequena poderá não ativar a necessidade de expandir o seu caudex. Então, o alargamento da planta é obra também do seu tamanho natural e de ela ter capacidades de se sustentar. O segundo fator é o substrato. O substrato deve ser leve e sem compactação. Como você acompanhou no início desse vídeo, o registro do adênio em seu habitat natural, mesmo em um clima semiárido,
a terra não era compactada. Mesmo em meio a pedras, a terra não era rígida. Quando o substrato é leve, permite com que a parte subterrânea se expanda sem ter empecilhos e cresça com toda a força. O primeiro fator é a luz solar. Para que a luz do sol seja aproveitada pelas rosas do deserto, é preciso outros componentes essenciais. Mas falaremos disso nos próximos vídeos, pois nesse, basicamente, será iniciado os comentários sobre a importância do sol para a formação de um caudex. A luz do sol é vital para os adênios e todos os vegetais. É a base. É ela quem faz iniciar dentro das plantas todo o processo de desenvolvimento. É ela quem dá condições para a geração energética para que uma planta cresça. Você já notou como um caudex é fibroso e meio esponjado? Pois é, uma de suas composições principais é a celulose. Para que as plantas possam fabricar a celulose, é preciso antes fabricar a glicose. Falaremos desses dois elementos porque estão interligados. As plantas também fabricam outros elementos importantes, mas hoje falaremos apenas desses dois. Só é possível a planta fabricar esses dois componentes com luz solar. O sol, portanto, é indispensável. Adubação, levantamento de caudex, uso de fertilizante, etc., são apenas alguns dos quesitos que fazem parte da formação de um caudex bonito. Se a planta não tem energia suficiente, não há como haver a formação de um grande caudex. Tá, e de onde a planta pode adquirir essa energia necessária para isso acontecer? Essa energia tão essencial vem principalmente do sol. Quando dizem que tem que colocar adubo para as plantas se alimentarem, é preciso explicar, pois isso é apenas uma parte da conversa. Claro que a adubação é essencial, só que as plantas são seres que fabricam sua própria alimentação. Isso mesmo, elas conseguem fazer isso. E para as plantas realizarem essa proeza, elas realizam um processo chamado fotossíntese. Isso ocorre quando as folhas são expostas ao sol. Na fotossíntese, elas fabricam açúcares. Esses açúcares são substâncias usadas pelas plantas como fonte de energia para crescerem e realizarem o seu ciclo de vida. Mas, além disso, alguns desses açúcares são trabalhados para serem usados também para a formação da planta e do caudex. Calma que vou explicar direitinho. Como eu disse, com a ajuda da luz do sol, as plantas fabricam açúcares para se alimentarem. Entre esses açúcares que a planta fabrica está aquela substância que eu falei antes, a glicose. Depois que a glicose é fabricada, a planta trabalha uma parte dessa substância e transforma em algo muito especial, a celulose. Claro que isso não é um processo nada simples. Para que isso aconteça, moléculas são unificadas. Mas não se preocupe, eu não vou entrar nesses termos difíceis. Sempre usei e usarei uma linguagem simples para fazer um resumo do resumo e assim todos possam entender. Então, depois que as plantas fabricam a celulose, ela então será usada para compor a parte seca e fibrosa das plantas. Um caudex tem muita celulose em sua composição. Não vamos entrar profundamente nesse assunto, mas você já deve ter notado que para as rosas do deserto, esses componentes são de vital importância. Para que você tenha uma ideia, até mesmo as células das plantas são revestidas de celulose. Esse componente é, portanto, importantíssimo para dar rigidez ao caudex. A parte externa da rosa do deserto, ou seja, a casca, é também composta de muita celulose.
Como vimos, para a planta poder fabricar a celulose, é preciso que ela realize o processo de fotossíntese. E para isso é preciso o sol. A luz do sol em abundância contribui então para o crescimento e a formação da rosa do deserto e, claro, do caudex. Como foi dito, é com a participação da luz do sol que a planta faz fotossíntese e, consequentemente, fabrica o seu próprio alimento. Esses açúcares que ela fabrica são vitais. Portanto, a luz do sol para a rosa do deserto é tão importante quanto a água. Para finalizar esse assunto, a celulose, portanto, é um polímero de glicose. A glicose, por sua vez, é uma espécie de açúcar que a planta fabrica na fotossíntese. E para que isso seja possível, é necessário muita luz solar. Esses 4 fatores que listei acima são apenas alguns dos muitos quesitos que são importantes para a formação de grandes caudex. No próximo vídeo darei continuidade a esse tema com mais dicas e informações. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo. Espero ter contribuído com algum conhecimento. Muito obrigado mesmo de coração. Até logo.